Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui é o professor Andrei e agora a gente vai falar sobre as características e a estrutura das bactérias. Aí o que que acontece? Olha só, quando a gente trabalha com as bactérias, a primeira coisa que você vai ter que lembrar é que as bactérias elas fazem parte do reino Monera, tá? Ou do reino Eubactéria, vai depender muito do sistema que você estiver trabalhando. Se vai ser o sistema dos 5 reinos, lá no reino Monera, ou se vai ser o sistema dos 6 reinos, com o reino Eubactéria. Mas aí o que que acontece? A primeira coisa que eu preciso que vocês não esqueçam de forma nenhuma é que as bactérias são os seres procariontes. Lembrem que as bactérias, junto com as cianobactérias e junto com as arqueobactérias, são seres procariontes. Ou seja, ó, vamos dar logo uma olhada aqui nessa célula linda, aqui nessa bactéria linda. Vê que ela não tem núcleo. Vê que ela não tem uma carioteca delimitando o núcleo. Ou seja, todo o conteúdo que era para estar guardado dentro do núcleo fica misturado no citoplasma, tá? Mas assim, depois eu vou voltar para esse desenho, mas primeiro eu vou ter que lembrar, a gente vai ter que trabalhar as características. Quais são as características principais de uma bactéria? Olha para cá. São seres procariontes, como eu já acabei de mostrar aqui, não tem um núcleo definido pela carioteca, e são seres unicelulares. Bactéria é unicelular, só tem uma célula. Não existe, não existe bactéria multi. Toda bactéria só é formada por uma célula. Toda bactéria só é formada por uma célula. A gente não pode esquecer disso. Outra coisa, elas podem ser seres heterótrofos ou autótrofos. Aí vamos com calma. Andrei, o que é heterótrofo e o que é autótrofo? Olhe, heterótrofos são aqueles seres que não conseguem produzir o seu alimento, vão ter que buscar no ambiente. E os seres autótrofos são os seres que produzem o seu alimento. Aí o que é que acontece? Presta atenção. A partir do momento que eu digo que uma bactéria é heterotrófica, eu estou dizendo que uma bactéria é uma estrutura consumidora, ou seja, a célulazinha da bactéria ou a bactéria vai ter que englobar a comida, vai ter que fazer um processo de endocitose, que aí é o seguinte: se for uma partícula sólida, é a fagocitose. Se ela engolir uma partícula líquida, é a pinocitose, beleza? Agora, eu posso ter bactéria produtora. Eu posso ter bactéria que produz o seu próprio alimento. Por isso que elas são chamadas de autótrofas ou autotróficas, beleza? Então lembrem, vai ter bactéria que não produz e vai ter bactéria que produz. Outra coisa, viu? Menino, olha para mim. Tem bactéria, que ela é anaeróbia, ou seja, na sua produção de ATP, na sua produção de energia, ela não usa oxigênio. Mas eu vou ter bactéria, que é aeróbia. Uma bactéria aeróbia é uma bactéria que, para produzir ATP, usa oxigênio. Então, tem bactérias que usam e tem bactérias que não usam, beleza? Tem bactéria que é de vida livre ou parasita. A bactéria pode passar por perto de tu, e não querer nem saber do teu corpo. A bactéria pode querer andar por aí, tranquilamente, sem querer parasitar ninguém. Ela mesma vai dar conta da vida dela. Agora, tem bactérias que são parasitas. Tem bactérias que precisam entrar dentro de um hospedeiro para parasitar os nutrientes. Tomem cuidado com isso. Depois eu vou ter bactérias, que vivem isoladas ou em grupos. Eu tenho bactérias que vivem sozinhas. Mas eu tenho bactérias que adoram formar grupos. Vê, tem uma bactéria que ela não gosta de ninguém. Não, eu vou ficar sozinha mesmo. Mas tem bactéria que gosta de socializar. Gosta de formar grupos. Você só encontra ela em grupos, tá? Cuidado com isso. Outra coisa, as bactérias são encontradas em todos os ambientes. Tu tem bactéria tanto no ambiente terrestre quanto no ambiente aquático. Lembrando, quando eu uso esse termo aquático, serve para qualquer tipo de água. Tanto a água salgada como a água doce, tá? Todos os ambientes têm bactéria. Todos. E por último, realizam relações interespecíficas. Aí vamos com calma. André, o que é uma relação interespecífica? Olhe, uma relação interespecífica é um tipo de relação ecológica em que dois seres de espécies diferentes, eles podem se relacionar. E a danada da bactéria, presta atenção, a danada da bactéria pode fazer essa relação. A bactéria ela pode se relacionar com outro ser.
E essa relação interespecífica, ó, esse prefixo aqui, inter, significa que a relação vai ser entre seres diferentes. Aí o que acontece? Essa relação ela pode ser harmônica, olha para mim, pode ser uma relação harmônica ou positiva, que é quando uma bactéria se relaciona com uma pessoa ou se relaciona com um indivíduo diferente e não tem prejuízo nem para a bactéria e nem para o indivíduo diferente. Aí a relação ela é harmônica ou positiva. Andrei, dá um exemplo disso, o mutualismo. Dentro do nosso corpo, no nosso intestino, a gente tem uma flora bacteriana. Ou seja, bactérias moram no nosso corpo. Meu Deus, bactérias moram no nosso corpo? Mora. Elas estão aqui. Mas elas não fazem mal para o teu corpo. Pelo contrário, elas fazem bem. Aí você faz uma relação de troca mútua. Por isso que a gente chama de mutualismo. Elas vão proteger e produzir vitaminas para a gente. E a gente dá uma casa para ela, que é o nosso corpo, e a gente dá nutrientes para ela. Agora, cuidado que essa relação interespecífica pode ser negativa ou desarmônica. A relação negativa ou desarmônica é quando alguém dessa relação vai perder. E a partir do momento que eu digo que a bactéria pode ser parasita, ela está fazendo uma relação negativa chamada de parasitismo. Ou seja, ela entra no corpo do hospedeiro. Ela vai ser a beneficiada, porque ela é a parasita, mas ela vai prejudicar o hospedeiro. Tranquilo? Então, bactérias podem se relacionar com seres diferentes. Aí, assim, depois que a gente trata essas características aqui, olha para esse esquema aqui. Olha para a estrutura dessa bactéria. Vê essa perfeição. Não, vou copiar logo. Segura a mão, menino. Ei, menina, segura aí. Não copia nada, não. Vê só. Quando a gente pega uma bactéria, a estrutura clássica da bactéria é essa aqui. O desenho clássico de uma bactéria é esse. Aí o que acontece? A bactéria vai ter esse rabinho aqui. Esse rabinho que a gente chama de flagelo. Esse flagelo ele bate para ajudar a bactéria na locomoção. Então, geralmente, o flagelo ele vai trabalhar na locomoção da bactéria. Ó, essa bactéria ela vai ter 3 revestimentos. 3, ou seja, a bactéria pode ter até 3 revestimentos. O primeiro revestimento ó, vai ser esse amarelo aqui mais externo, que é a cápsula. Essa cápsula, além de proteger mais a bactéria, ela vai ter umas estruturazinhas assim, ó, que parecem uns cabelinhos. Essas estruturas que parecem uns cabelinhos são as fímbrias. E essas fímbrias aqui vão ajudar tanto na reprodução da bactéria, como vai ajudar na aderência da bactéria. Quando essa bactéria quer aderir em algum lugar, quando ela quer colar em algum lugar, essas fímbrias ajudam, beleza? Depois da cápsula, ó, eu vou ter essa camada aqui. Ei, presta atenção em mim, larga o caderno. Olha para cá. Essa camadazinha aqui é o que nós chamamos ó, de parede celular. E a parede celular bacteriana, que é outro revestimento da bactéria, é formado por uma substância chamada de peptidoglicano. Vixe, Andrei, pera aí. Ei, vou repetir, tá bom. Peptidoglicano. Peptidoglicano é a glicoproteína que vai formar a parede celular da bactéria. Depois da parede celular, a gente vai ter uma membrana plasmática, tá aqui a membrana. E lembrem que a membrana plasmática é a membrana que aparece em qualquer tipo de célula. Essa membrana plasmática é formada de quê? Ei, quando a gente trabalha com a membrana plasmática, lembrem que a membrana plasmática ela vai ser formada por uma bicamada fosfolipídica, tá? Com proteínas. Ah, mas eu queria estudar mais membrana. Não tem problema, vai nas nossas videoaulas que tem aula de membrana, beleza? Depois eu vou ter o citoplasma. No citoplasma da bactéria, a gente vai encontrar ribossomo. Eita, meu Deus, o que é o ribossomo? Ó, o ribossomo bacteriano é uma organela citoplasmática que sintetiza a proteína. Aí deixa eu contar um segredo. A única organela que tu tem dentro da bactéria é o ribossomo. Tá ligado aquelas organelas citoplasmáticas? Tu tá ligado em todas aquelas organelas? Tá, não é? Então tu vai nas nossas videoaulas que também tem aula de organela. Dentro de todas as organelas citoplasmáticas, eu tenho uma que é chamada de ribossomo, que é responsável pela síntese proteica. Aí deixa eu te contar. As bactérias só apresentam ribossomos. Só tem ribossomo. E por último, ó, eu tenho aqui essa parte do meio, essa parte rosa, significa exatamente o material genético que fica misturado no citoplasma. E esse material genético aqui da bactéria é o DNA, que aí é o seguinte, se esse DNA for filamentoso,
parecendo um fio, geralmente a gente chama de nucleóide. E se esse DNA for circular, um monte de bolinhas que aí você vai encontrar, não é obrigado a encontrar um só, você vai encontrar mais de um dentro do citoplasma. Quando o DNA for uma bolinha, aí a gente chama de plasmídio. Tranquilo? Ah, e o último detalhe. Na membrana plasmática da bactéria, você sempre vai ter que lembrar que na membrana plasmática eu vou ter uma invaginação, uma deformação para dentro, tá? Uma deformação de fora para dentro, chamada de mesossomo. Ei, vou repetir. Mesossomo, que é responsável pela respiração celular da bactéria. Ah, mas para que a bactéria faz respiração celular? Para produzir ATP, trifosfato de adenosina, energia, menino. Beleza? Tranquilo? Então, resumindo, ó, trabalhou com as características das bactérias, você tem que lembrar principalmente que a bactéria é um ser procarionte e unicelular, e trabalhou com a estrutura, ó, lembrem que a bactéria vai ter 3 revestimentos e a bactéria tem 2 tipos de DNA, o nucleóide e o danado do plasmídio. Tranquilo? Gostaram? Agora tu quer copiar esse quadro, né? Então faz o seguinte, eu vou sair e tu tira uma foto. Valeu!